Tá bom. Então, nessa ação penal 501.41.70.93, continuidade de depoimento do senhor Demarco Jorge Epifânio. Senhor Demarco, e o que foi feito desse dinheiro lá do exterior, então, da conta Cambalda? O que o senhor fez com ele? Como ele disse, parte desse dinheiro eu gastei, parte desse dinheiro foi objeto da divisão de patrimônio quando do meu divórcio em 2010. Uma parte significativa, mais da metade, ficou com a minha ex-esposa. Obrigado. E eu nunca gostei dessa coisa de uma conta na Suíça. Eu já tinha aberto uma outra conta offshore no Panamá, de nome Quântica, né? Então, assim que houve, lá no Credit Corp Bank, lá do Panamá, então assim que houve essa questão do divórcio, eu optei por transferir o resto desse dinheiro, né, que tinha lá, para o Panamá, para essa outra conta que eu tinha lá no Panamá. Essa conta num banco no Panamá? Sim, senhor. Credit Corp Bank, né, chamada Quântica. Eu fiquei com essa conta uns 6 ou 7 anos aproximadamente, e depois eu fechei essa conta. Essa conta eu usava para fazer alguns investimentos, né? Parte do dinheiro, eu ganhava um pouco de dinheiro, perdi um pouco de dinheiro, enfim, tinha que o dinheiro ficar, comprava cotas de fundos de investimento, enfim. E essa conta no Panamá, Excelência, eu queria registrar também para o senhor, já que meu compromisso aqui hoje é de colaborar, contribuir e realmente pedir desculpas aí por esses atos falhos. Eu abri uma segunda conta no Panamá quando eu encerrei essa conta, né? E essa conta que eu tenho hoje lá no Credit Corp, ela apresenta um saldo de 162 mil dólares aproximadamente, valor esse que eu estou colocando à disposição do Ministério Público. E qual o nome da conta? Cotiguara. E quando que o senhor encerrou essa conta quântica? Se transferiu essa conta quântica, Cotiguara? se eu não estou equivocado, Excelência, eu fechei essa conta em 2014. 2013 ou 2014, E o eu senhor não posso abriu precisar. outra conta no mesmo banco? Sim, no mesmo banco. E por que o senhor fez isso? Como havia a transferência da conta da Suíça para o Panamá, né, eu tinha investido parte disso. Eu achava que eu não queria que ficasse algum tipo de vínculo, né, conta da Suíça para lá, e achando que fazendo uma transação dentro do próprio banco, isso talvez ficasse mais adequado para mim, né? O senhor declarou alguma dessas contas no Brasil? Não, senhor. As únicas contas que eu declarava no Brasil, Excelência, são as contas que eu, quando trabalhei fora, os 9 anos que eu trabalhei no exterior, eram contas salários, todas elas declaradas, Banco Central e tudo mais. O senhor tinha obrigação de declarar no Brasil o seu imposto de renda? Eu tinha Embora obrigação. morando lá em Londres? Com certeza, porque são verbas não tributáveis, são ajudas de custo. Isso a Petrobras faz questão de pagar isso. Você recebe o extrato da Petrobras com o teu salário Brasil aqui declarado, as ajudas de custo no exterior, e isso entra como rendimento não tributável. Com quem mais o senhor falou sobre essa questão dos valores? O senhor mencionou que o senhor tratou com o senhor Luiz Moreira e depois o senhor tratou também com o César Tavares. Tratou com mais alguém sobre essa questão dos valores recebidos? Normalmente eram com essas duas pessoas que a gente falava, eram as pessoas mais próximas que davam as satisfações pelo não pagamento, pelo não senhor acerto. Júlio Camargo, o senhor tratou? Não, senhor. Com o senhor Fernando Soares? Não, senhor. Com o senhor Nestor Severo? Não, senhor. O senhor chegou o senhor conhece o senhor Jorge Luz e o Bruno Luz? Não, senhor. Nunca estive com eles. O senhor Hal Davis e o senhor Jorge Davis? Não, senhor. Nunca estive com eles. O Ministério Público também afirma aqui que teria havido pagamento de comissões ou vantagens na contratação da Chain para operar a Vitória 10.000. O senhor teve alguma participação nesses episódios também? Na contratação do Vitória 10.000, eu já lhe disse, eu não recebi nada relativo a isso. O que eu recebi posteriormente, quando volto da Inglaterra, como eu já lhe comentei, eu tenho relação com esses navios em 2 momentos. Com o Petrobras 10.000, quando houve a efetiva contratação, em 2006, e em 2008, quando eu retorno ao Brasil, eu fico talvez uns 6 meses, né, fazendo outras tarefas, e em fevereiro de 2009 eu sou alçado à função de gerente geral da PMDI, substituindo o engenheiro Musa, cujo trabalho da PMDI era dar seguimento às unidades que estariam agora próximas de sair do estaleiro. O Petrobras 10.000 estava saindo do estaleiro em junho de 2009 e a Vitória 10.000 sairia em junho de 2010.
Então, vencida aquela etapa de construção, começava uma outra etapa agora, que era de buscar trabalho, porque sonda não é táxi, né? Você tem que ter um contrato de 10 anos e nós já tínhamos que ver a carteira de trabalho. A Petrobras 10.000, ela sai do estaleiro, vai cumprir a missão dela em Angola, e a Vitória 10.000, em função do insucesso da carteira exploratória de Angola, houve um problema de blowout no Golfo do México, nós ficamos impossibilitados de usar essas unidades na carteira internacional, negociamos a vinda dessas unidades para o Brasil. A Petrobras 10.000, ela chegou a ficar talvez 4 ou 5 meses parado pela transição dos contratos, e a Vitória 10.000, logo que ela saiu, talvez uns 7, 8 meses, ela ficou parada em Saldanha Bay antes de vir para trabalhar aqui no AIP. Outra coisa que eu gostaria de registrar... Mas assim, o senhor participou da contratação da Chain para operar a Vitória 10.000? Não, senhor. Tá. O senhor recebeu comissões ou vantagem por conta dessa contratação feita pela Petrobras? Não, senhor. O senhor teve conhecimento na época de pagamento de comissões ou vantagem a executivos da Petrobras relativamente a essa contratação? Tive. O senhor pode me esclarecer? De forma análoga, né, eu já não estava mais trabalhando, isso já fazia parte do grupo. Eu soube em conversas com os mesmos atores, né, com Moreira e com o César, né, que haveriam novos pagamentos para esse novo contrato, mas eu, de alguma forma, eu não estava envolvido nessa, digamos assim, nesse novo momento, nesse novo capítulo. O senhor mencionou há pouco que o senhor tinha algumas mensagens eletrônicas, alguns documentos que o senhor gostaria de apresentar. O senhor pode mostrá-los? Desculpe. Aqui são algumas mensagens trocadas com o engenheiro Moreira, onde em algum momento dessas mensagens eu falo sobre relatório de sondas. Certo, então eu vou passar vai ser juntado aos autos, o mesmo documento que o juiz está tendo acesso no momento. Consta aqui no primeiro documento que é um e-mail de 2/7/2008, endereçado para LM Silva, e depois um e-mail de 2 de julho de 2008, LM Silva para Demarco E. No primeiro e-mail 2/7 consta lá que o senhor me parece que o senhor é a origem, né? Sim, ok, sim. Eu só perguntei para ele se era esse o relatório correto. Depois falo com ele e com você. Tudo bem? Mande notícias de vez em quando. Confio em você e fico no aguardo de qualquer coisa. Alguma coisa que o senhor gostaria de explicar nesse primeiro aí mensagem? É melhor ler a mensagem anterior, por favor, excelência, porque aí faz nexo com essa primeira, onde ele está falando que ele havia mandado um relatório com 500 páginas. Tá, certo, o segundo e-mail que é anterior, né? Isso. Na verdade. Está embaixo, Demarco, no momento só o primeiro relatório com 500 páginas está pronto. Cezinha pode transformar por quê? Abraço, Moreira. Isso. Então, nessa mensagem eu estava recebendo um esclarecimento dele, que haveria já um depósito desse montante, e o senhor pode ver pela data, foi em julho, né? Que é mais ou menos nessa mesma época eu tive um depósito de 500 mil na conta da Cambalda lá do Clarendon Lloyd na Suíça. Então 500 páginas é uma linguagem cifrada por 500 mil dólares. Sim, senhor. Relatório então é vantagem devida? Sim, senhor, é vantagem devida. No segundo e-mail, na segunda folha daqui, consta e-mails de 4/7 e também de 4/7/2008. Dois e-mails. O primeiro aqui 13/27, tá. Demarco, estou caminhando na direção de me aposentar da grande companhia. Em julho estou oficialmente de férias, pretendo sair em agosto. Aparentemente enviado pelo Sr. Luiz Moreira. Sim. Já temos o contrato assinado para a nova consultoria. Demos uma solução provisória. Estamos iniciando as negociações segundo o contrato. O primeiro é no Brasil e visa analisar negócios a serem gerados pelo pré-sal, e o segundo na África.
Eu só perguntei para ele se esse é o relatório correto, depois falo com ele, com você. Alguma questão aqui que o senhor gostaria de apenas o Moreira dando satisfação que ele estava se preparando para aposentar da companhia. Então, mas eu só juntei essas mensagens para caracterizar que existia essa troca de correspondência onde eu cobrava dele de maneira cifrada, enfim, o acerto ou o pagamento, né? Aí tem de novo o senhor sobre o relatório, somente gostaria de saber se temos chance de ter um complemento. Essa aqui é a propina, então? Sim, senhor. Pôs um outro e-mail aqui de... que o senhor envia para Moreira, em 17/7/2008. Opa, Moreira, soube hoje que houve uma reunião entre você e o gerente executivo sobre nossas missões. Te agradeço todo o apoio e te digo que estou muito feliz de voltar para os 3 anos. E continuar levando para o do xisto. Alguma coisa aqui? Relatório das sondas, o senhor pergunta aqui. Aí eu só estou sendo informado porque com o advento do pré-sal, eu não queria ficar na Inglaterra sem ter o que fazer, porque obviamente a maior demanda seria no Brasil, então eu já tinha me oferecido para terminar minha missão na Inglaterra e estava vendo se ele podia me ajudar a buscar alguma ocupação aqui no Rio de Janeiro. O senhor juntou aqui lista de pagamentos da ACA? Isso aí era quando a gente comentou, Excelência, sobre a questão do pagamento do Mônaco, né? Somente para talvez explicar, ou enfim, da minha opinião, por que talvez ele esteja confuso. O Mônaco ele teve mais de 15 depósitos na conta dele de origem indeterminada, né? E por alguma razão que eu desconheço, eu só posso atribuir, talvez ele estava, não sei, confuso, nervoso, um determinado depósito de maio de 2007, ele atribui para mim e não tenho nenhum tipo de correlação com isso. Aqui eu trouxe apenas para corroborar aquilo que eu lhe disse, que no dia 16 de maio de 2006, foi quando eu fui chamado oficialmente para coordenar o trabalho do Petrobras 10.000 aqui no Brasil, tendo sido aprovado no dia 13 de abril. Tá certo. E o senhor recebeu mais algum valor de propina ou vantagem devida nessa conta da Cambalda? Cambalda? Não, senhor. Da Cambalda. Teve um lançamento feito por uma empresa chamada Vigela, do senhor Júlio Camargo, né? Que foi feito um tempo depois e que eu atribuo isso como suplemento ou complemento, né, daqueles valores que ainda eram devidos do navio. Tá. Tem umas transferências que o senhor teria feito aqui, uma conta Pitirajabuti, Credit Corp, Panamá. Sim, senhor. O que é isso? Essa pessoa, ele é um empresário, alguém que eu conheci no ano 2000 em Cuba, na Embaixada Brasileira. Ele trabalha, ele é investidor. E na época algumas empresas brasileiras trabalhavam lá, como a Marco Polo, a Souza Cruz. Eu conheci num evento da Embaixada Brasileira, ficamos amigos e eu, como sou uma pessoa amadora em investimentos, ele é uma pessoa que eventualmente eu uso para saber o que eu posso fazer em termos de aplicações. Então esse dinheiro é um dinheiro que eu investi com ele de boa fé aceitou esse dinheiro. Ele tinha um projeto de casas populares que ele estava construindo lá no Panamá. Era um dos projetos dele, entre outros, né? E isso é um dos investimentos que eu fiz. Eu fiz também investimentos em ADR da Petrobras, como o senhor pode ver. Acho que eu perguntei ao senhor, mas lembrando que Jorge Luz, Bruno Luz, Raul Davis, Jorge Davis, o senhor não conhece, né? Nunca tive com eles. E nem ficou sabendo na época do envolvimento deles, desses fatos? Excelência, nesse período, eu morava na Inglaterra. Eu viajava a média de 200 dias por ano, eu vinha esporadicamente ao Brasil. Eventualmente, quando eu encontrava com alguém fora, falávamos de outros assuntos, mas nunca tive nenhuma conversa ou qualquer assunto que me tangenciasse conhecimento com essas pessoas. O senhor afirma que estava tudo certo nesse negócio, que era um negócio proveitoso para a Petrobras. Por que eles pagaram ao senhor esses valores ou aos outros executivos? Excelência, eu só posso, na minha opinião, e de novo, opinião de pessoa que está arrependido, né, pelo ato falho, pela forma como eu lidei com isto, né, não fui forte o suficiente para dizer não, mas eu só queria registrar o seguinte: todo o trabalho que eu fiz para a contratação do Petrobras 10.000, né, ele foi feito com toda e total
avaliação técnica e econômica, né? Ou seja, no melhor interesse, né, da Petrobras e do sócio Mitsui. É isso que eu quero frisar, porque a Mitsui também estava o tempo todo ali com sua lupa e tudo mais. É fato, todas essas empresas brasileiras, elas têm prepostas, elas têm representantes que recebem eventualmente uma comissão ou um percentual pelo afretamento das unidades, pelo valor do contrato. Então, hoje fica fácil, claro, estamos olhando o cartão da loteria na segunda-feira, e fica fácil a gente ver que aconteceu, pelo que tudo indica nos autos, que desde junho de 2005 foi idealizado algo visando obter uma vantagem. Eu, quando fui chamado, isso já tendo sido aprovado pela diretoria, o que eu recebi foi o seguinte: olha, tem isso aqui, nós temos que entregar em 60 dias os contratos. E juntamos mais de 45 pessoas para fazer esse trabalho. Falou, né? Somente para reiterar que não tinha qualquer tipo de vínculo ou interesse. O que eu vi é o seguinte: isto, na minha opinião, não foi feito para buscar um dinheiro. O que eu entendo é que talvez esse grupo viu que tinha uma oportunidade muito boa, muito valiosa, ou seja, algo que seria um crime perfeito, né? Ou seja, algo que certamente seria aprovado pela diretoria executiva da Petrobras, e viu a chance de alavancar um valor, né, pela contratação. O Ministério Público tem indagações? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o senhor sofreu alguma operação da Polícia Federal durante essas investigações? Sim. Quando que foi essa? Isso foi no ano passado, uma busca e apreensão em minha casa. Eu moro em Botafogo. Morava naquela época em Botafogo, hoje eu estou em São Paulo. Houve desde a citação do Fernando Baiano, a delação premiada dele, começaram, obviamente, né, as investigações. Isso eu fiz parte de um processo na Petrobras, um processo administrativo, para investigar a minha eventual participação. A Petrobras não conseguiu, naquele momento, evidência nenhuma que eu havia cometido algum ilícito. A Petrobras me demitiu por justa causa, alegando incontinência de conduta e insubordinação em projetos que eu havia participado em 2, 3 anos anteriores, né, que eu havia coordenado e tudo. Esse relatório foi enviado para o Ministério Público, e uma das alegações que o juiz Moro coloca é que, além da delação de Fernando Baiano, estava gravado com o fato, corroborava o fato de o investigado ter sido objeto de investigações. Então, no dia 23 de maio do ano passado, se eu não estou enganado, a Polícia Federal foi à minha casa. Eu não estava no Brasil, eu estava fora, estava fazendo uma consultoria fora, na Rússia, inclusive. Eu voltei, assim que eu voltei, me apresentei diretamente com a doutora Renata aqui na Polícia Federal. Certo, e na época o senhor colaborou, confessou os fatos ou negou tudo? Não, na época eu estava muito chocado, eu me achava digamos assim, algo muito pequeno dentro de todo esse esquema. Tive um problema muito grande com a minha consciência, porque não me restava nada a não ser confessar. Eu briguei com isso, procurei advogados que me disseram que essa era uma possibilidade que eles endossavam, né, de me apresentar espontaneamente e colaborar. Eu relutei nesse momento, mas passado esse período eu estou constatando que tenha sido a minha segunda, talvez, um erro que eu cometi. Então, mas sua colaboração então agora só se dá por causa das provas da Suíça, ou não tem nada a ver? Por que o senhor demorou tanto tempo para colaborar com o Ministério Público? Essa é a pergunta objetiva. Bom, eu diria ao senhor que tem dois fatos, né? Obviamente, eu quero colaborar, eu quero contribuir. Tem sido muito difícil esse peso. Pessoas estão sendo contaminadas por proximidade com este assunto. Aí eu queria registrar também o caso da minha atual esposa, né? Eu me casei em outubro de 2011. Ela também está sendo objeto de um processo investigatório criminal. Eu quero, de forma muito clara, isentá-la de toda e qualquer responsabilidade em coisas desses atos que eu cometi. Mas chegou o momento realmente de colaborar, contribuir e pagar pelos meus erros.
Certo. O Luiz Carlos Moreira, ele tinha um papel de liderança na organização e distribuição desses valores ilícitos? Sim. Ele comandava, posso dizer que ele comandava a distribuição e a alocação para a abertura das offshores, direcionava as pessoas? No meu caso, eu posso falar por mim, né? No meu caso, ele é que me chamou e me orientou o que fazer e como fazer. Ele tinha, na minha opinião, sim, um papel de comando, né, ali, subordinado ao diretor Nestor, mas cabia a ele, digamos assim, definir que projeto, como seriam as condições de contorno, as condições de recebimento de ilícitos e tudo mais. Depois das investigações, o senhor manteve contato com o Luiz Carlos Moreira? Eu diria um contato muito irregular, muito Falaram irregular. sobre as investigações? Não, senhor. Uma vez um filho dele faleceu, obviamente eu mandei sinais de condolência, mas nunca, desde que estourou isso aí, nunca falamos sobre isso. Essa segunda conta do senhor, o senhor usou somente para investimento? O senhor também recebeu valores propina nessa segunda conta? Não, valores de investimento que eu tinha, né? Porque eu aplicava dinheiro, então hora eu perdia, hora eu ganhava. E essa conta da Suíça, então, foi única e exclusivamente por fato do Petrobras 10 mil, isso? Sim, sim. Não teve outras obras da Petrobras que o senhor recebeu lá? Não, senhor. Sou satisfeito, excelência. Bastante acusação, tem perguntas? Seguindo aqui na mesa, a defesa de Agostinho de Mônaco tem perguntas? Desculpa. Sim, excelência. Pode perguntar. Aqui do Rio de Janeiro, excelência. Sim. Boa tarde, senhor Demarco. Boa tarde. O senhor disse que teve uma conversa com o senhor Agostilde, onde o senhor relatou que o senhor estava se separando. O senhor pode dizer onde foi essa conversa? Provavelmente essa conversa foi na BR, porque eventualmente o Mônaco me chamava para tomar um café com ele, e foi numa dessas conversas, porque nós éramos amigos, tinha uma relação muito próxima, foi num desses cafés, num desses bate-papo, em que eu comentei com ele que eu estava, não só a questão do divórcio, mas a questão do acerto do patrimônio, da divisão do patrimônio. Nessa oportunidade, o senhor trabalhava no Brasil ou em Londres? No Brasil. No Brasil. O senhor disse que quando o dinheiro foi entregue, do empréstimo, ele foi entregue na sua residência, foi isso? Na verdade, eu não chamo de empréstimo, né? Na verdade, o Mônaco me adiantou um dinheiro, que ele falou, não, é bobagem. Para que você vai falar com o doleiro? Eu preciso de dinheiro fora, você precisa de dinheiro aqui dentro. Eu te dou dinheiro aqui, você me paga lá fora. Esse dinheiro ele entregou para o senhor onde? Não, ele não entregou para mim, ele foi na minha casa, né, e entregou aos meus familiares. O senhor pode relatar quem estava presente? Não tenho como precisar, mas com certeza eu diria que talvez a minha ex-esposa e um dos meus filhos. O senhor pode dizer o nome dela? Tenho que dizer, excelência. Maria Aparecida Lamenza Epifânio. Tá. O senhor sabe dizer se as suas duas filhas estavam presentes? Não sei dizer. O senhor sabe o quanto ele adiantou para o senhor? Não sei, não me lembro. Mas sabe com como certeza. O senhor pagou para ele? Repete, por favor. O senhor sabe como foi que o senhor pagou ele? Provavelmente através de uma transferência bancária, mas eu não sei precisar por qual banco que foi. Se foi não foi pelo Banco da Suíça, com certeza, então por eliminação só pode ter sido pelo Banco do Panamá, acredito eu. Certo. O senhor em algum momento entregou algum dado bancário para o senhor Fernando Soares? Não, senhor. Sem mais perguntas, excelência. Defesa de Bruno Luz e Jorge Luz. Sem perguntas, excelência. A defesa de Fernando Chaim e Milton Chaim. Sem perguntas, excelência. Defesa de Jorge Davis e Raul Davis. Sem perguntas. A defesa de Luiz Carlos Moreira. Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma indagação? Sem perguntas, excelência. Sem perguntas?
Uma última questão. O senhor parece que promoveu uma reclamatória trabalhista contra a Petrobras Sim, senhor. por conta da sua demissão. Sim, senhor. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Demarco Epifânio? Com certeza. Excelência, primeiro de tudo quero dizer que estou muito tranquilo e arrependido daquilo que fiz. Quero encerrar esse ciclo. Estou à disposição da justiça. Confio na justiça. Assumo integralmente tudo aquilo que fiz. Não quero de forma nenhuma que pessoas inocentes sejam investigadas ou contaminadas por algo que não lhes pertence. Aí incluo minha família, minha ex-esposa, meus filhos, a minha atual esposa, minha filha, de 3 anos também, e dizer que estou totalmente à disposição da justiça para outros esclarecimentos. E o senhor tem como devolver esse dinheiro que o senhor recebeu indevidamente? Sim, senhor. Como que o senhor faria isso? Da maneira como o senhor, ou como a justiça determinar. Mas o senhor tem esses valores em algum lugar, ou isso é um patrimônio? Não, senhor. Esse dinheiro ele está em conta corrente, nessa conta do banco chamado do Credit Corp, de nome Cotiguara. Mas o senhor disse que o senhor tem lá uns 162 mil dólares, aproximadamente. E a diferença aí que o senhor recebeu? A diferença que eu recebi, excelência, parte disso ficou na divisão do patrimônio, como eu já lhe expliquei, com a minha ex-esposa. O resto eu investi, eu ganhei, eu perdi, e o que eu tenho desse patrimônio hoje é esse montante. Certo, mas a alegação que eu fiz do senhor, como é que o senhor vai devolver esse dinheiro aí do 1 milhão de dólares, então, que o senhor recebeu indevidamente? Eu não tenho como lhe responder, excelência. Eu fico à disposição da justiça, o que a justiça determinar. Eu sou uma pessoa que eu não trabalhei 36 anos na Petrobras para ficar rico, eu sempre fui uma pessoa assalariada. Eu não parei de trabalhar, hoje eu trabalho como consultor independente, tentando, né, porque depois de toda essa nuvem, né, obviamente, isso é um dos pontos, até complementando a resposta que eu dei ao senhor, para alguém que tem essa nuvem, né, sobre a cabeça, né, buscar um trabalho aqui no Brasil é algo que não só incomoda a mim, como qualquer outra pessoa. Então eu achei que era o momento de realmente zerar a conta, começar de novo, e eu faço o que tiver que fazer para buscar a reparação desse ato meu, excelência. Tá certo, senhor Demarco. Então eu vou declarar encerrado o seu depoimento, pode interromper a gravação.